Bom dia, André. Bom dia, tudo bem? Tudo. Bom dia, Letícia. Bom dia, professor. Bem? Fala aí, Felipe. Bom dia, Ana. Bom dia, gente. Bom, galera, ó, acho que enquanto o pessoal vai entrando aqui, né? Primeiramente, bom dia para vocês, espero que todos estejam bem, tá? A gente vai começar a nossa revisãozinha. Basicamente, galera, como que vai funcionar, né? Acredito que cada professor, ele faça de uma determinada maneira, faça de uma maneira diferente. Eu gosto de fazer, eu peço para vocês fazerem a questão, tá? E aí eu dou uma explicada na questão e no contexto da questão. E aproveito essa questão para ir fazendo alguns resumos, relembrando vocês, né, de algumas coisas que a gente já discutiu ao longo do curso, que eu acho que tem mais relevância, que tangenciam esse assunto, tá bom? Então, eu pelo menos prefiro fazer a revisão dessa maneira, acho que é mais interessante, tá? Para que vocês vão pegando também a manha de fazer as questões, né? Os vestibulares já começaram já, não sei se alguém já prestou alguns aí, enfim. E saiba também, galera, que pode ficar à vontade, tá? Para perguntar, vocês têm WhatsApp, né? Porque tá no grupo do Vetor. Se quiser tirar dúvida, fica à vontade, tá? Não precisa ter receio, não. A gente tá aqui para isso mesmo, tá? Para ajudar vocês em qualquer coisa. Tá bom? Pessoal, então, ó, para a gente começar a nossa revisãozinha, eu queria que vocês pegassem. Vocês estão com material aí, né? Vocês têm material aí? Sim. Beleza. Galera, eu queria que vocês abrissem a parte de geografia geral, por favor, tá? E lembrando, galera, a nossa revisão, como que ela vai funcionar? De sábado vai ser a nossa revisão de geografia e de terça-feira vai ser a nossa revisão de atualidades, tá? A nossa revisão de atualidades, eu vou relembrar com vocês quais foram os fatos mais marcantes do ano, né? Que, obviamente, sei lá, Ana Maria Braga... Não foi Ana Maria Braga. Louro José morreu. Não isso, né? Claro, mas assim, os fatos geopolíticos tal, mais relevantes que aconteceram no ano, para vocês terem na cabeça, tá? Algumas coisas bem impactantes aconteceram, né? Incêndio na Austrália, incêndio na Califórnia, ciclone bomba acontecendo. Então, alguns fatores geográficos foram bem relevantes e isso pode sim aparecer. O Irã, né, que quase passou pela Terceira Guerra Mundial com os Estados Unidos. Aliás, possivelmente, galera, vocês viram o que aconteceu essa semana aí? Essa semana, aconteceu ontem, né? O principal cientista iraniano, ele foi morto, ele foi assassinado, tá? Não se sabe ainda por quem, mas esse principal cientista que foi assassinado, ele tinha, galera, fortíssimas... Bom dia, gente. Bom dia, Gi. Bom dia, Aline. Ele tinha fortíssimas relações com o desenvolvimento do programa nuclear iraniano. E lembrando que desde que o Trump, ele abandonou... Bom dia. E que desde que o Trump, ele abandonou o programa nuclear, o acordo nuclear que tinha sido feito com o Irã está meio desrespeitando essas ordens de produção de limite, de enriquecimento de urânio e tal. Então, essa morte
ela pode sim, galera, representar algum tipo de ataque ao Irã. E lembrando que o Irã já responsabilizou, já colocou responsável. E o responsável, segundo o Irã, é Israel. Israel, porque o Benjamin Netanyahu, ele, que é o primeiro-ministro israelense, ele tinha colocado esse cientista como uma das lideranças do terrorismo internacional. Tá? Da mesma maneira que o Soleimani estava lá no comecinho do ano, né, que causou a morte do Soleimani e tal, só que lá pelos americanos. Israel não negou, mas também não disse que foi ele, mas o Irã já prometeu respostas, já prometeu retaliações contra os israelenses, porque, segundo eles, foram os israelenses que cometeram esse assassinato, tá? Ou seja, a coisa está esquentando de novo para o lado do Oriente Médio. Irã, Estados Unidos, né? E por aí vai. Beleza? Galera, só para quem chegou agora, ó, explicando como que funciona a minha revisão. Eu quero que vocês façam a questão primeiro, tá? Que vocês se esforcem para tentar relembrar e tal. Até porque essa revisão, ela mistura várias coisas meio diferentes, assim, tá? E é óbvio que isso acontece, porque quando a gente pega uma questão, sei lá, eu estou lecionando para vocês China. Aí a questão envolve, vou colocar uma questãozinha no simulado, por exemplo, que envolve principalmente China. Mas no vestibular dificilmente é assim. Vai ter uma questão, por exemplo, essa questão, ela mistura Índia, China, hidrografia e relevo. Então, até minha frente com a frente de Júlio, tudo misturado. É assim que aparece nos vestibulares, claro, tá? Então, eu quero que vocês tentem fazer a questão, e depois eu vou dar uma explicadinha na questão e também uma explicadinha no contexto político e geopolítico, geográfico, né? Que tem por trás da questãozinha, beleza? Então, pegue aí o material de vocês, galera, de geografia geral, por favor, e tenta fazer the question of number 1. Ó. Aqui para mim não tem a página que galera. Ah, não, tem sim. É página 18, tá? Então, ó, página 18, exercício 1. Tenta fazer, pessoal, por favor. Eu sou meio ansioso, então eu vou ficar quieto, tá? Vou dar 4 minutinhos, acho que tá bom.
Pessoal, vocês já fizeram? Já? Acho que dá para fazer já, né? Vocês estão acordados ainda? Eu tô tipo numa sessão espírita, assim, que eu tô chamando as pessoas, mas ninguém me ouve. Alguém me responde, vai. Sim. Obrigado, Letícia. Vocês já terminaram já, então? Vou corrigir, tá? Galera, é o seguinte, ó. Essa questãozinha de número 1, então beleza, obrigado, Caiane. Essa questão de número 1, vocês podem perceber, galera, essa típica questão, eu lembro, tá? Eu não sei se eu estava dando aula no vetor, eu acho que já, tá, se não me engano. Era uma questão que os alunos cobravam, fosse professor, eu não soube resolver essa questão, porque é uma questão que falava da bacia Ganges-Brahmaputra. Olha, de verdade, do Ganges eu até já ouvi falar. Agora, do Brahmaputra, galera, o que é isso, né? Nunca ouvi falar, não vou conseguir fazer essa questão, tô desesperado, vou chorar. Fala aí, Letícia. Ah, não, foi... Pediu para liberar o acesso dele. Ah, tá. Não tinha visto aqui. Valeu, Letícia. Vou chorar, porque eu não sei o que acontece, Grande Brahmaputra, sei lá o que é isso, né? Enfim. É uma questão, galera, que você não precisa conhecer. Aliás, dica, tá? Vocês vão perceber isso fazendo as questões. Quer dizer, vocês estão fazendo bastante, né? Já começaram a perceber isso. Geralmente, quando aparece um nome muito difícil, alguma coisa que vocês nunca ouviram falar, a questão é tranquila, tá? Se acalma. Porque a parte psicológica, ela também é muito importante. Se acalma. Por quê? Porque o examinador sabe, galera, que é uma questão muito complicada, nomes difíceis, etc., que isso vai assustar todo mundo. Então, ele faz isso meio que para mexer com o psicológico mesmo. Para você não ler a questão direitinha, para você não pegar os saberes que você já conhece e aplicar na questão. Cara, essa é uma questão que é muito mais uma questão de hidrografia, de geografia física, do que propriamente de contextos políticos, econômicos, etc. Quer ver? Ó? Ele fala ali, né? O terremoto, ele pega a região China, Nepal, e fala ali, o terremoto acontecido em abril de 2015 no Nepal, matou por volta de 9 mil pessoas, expôs o governo sem recurso, papapá, beleza, ok, tal, não interessa. Na verdade interessa, mas não agora, tá? Considere os seguintes motivos, além daquele da razão humanitária, para esse apoio ao Nepal. Cara, o Nepal, acho que todo mundo sabe, né? Já deve ter ouvido falar, que essa regiãozinha é uma região em que a gente tem a presença de dobramentos modernos. E não é qualquer dobramento moderno, não. Aqui a gente tem a presença só dele, do Himalaia, tá? Se eu virar aqui para vocês observarem direitinho, todo esse sudeste asiático, principalmente essa regiãozinha que está sendo destacada, a placa indiana, a Índia é um país que tem uma placa só para eles, você sabia? A Índia, galera, para falar a verdade, ela pertencia a Gondwana. O que é a Gondwana, professor? A gente tinha a Pangeia, que era todos os continentes unidos, a Eurásia, depois quando a Pangeia separou, né? Separou em Eurásia, que seria o hemisfério norte, e Gondwana, que seria o hemisfério sul, tá? A Gondwana, a parte que é da Índia se separou e hoje está indo em direção a essa parte da placa, a essa placa asiática. Então, a Índia hoje e o continente asiático, o restante do continente asiático, eles estão, galera, se chocando. É um movimento convergente de placas, tá? Eles estão se encontrando cada vez mais e isso faz com que essa parte do território tenha o predomínio de dobramentos modernos. E, obviamente, se tem dobramento moderno, vai ter vulcanismo, vai ter abalo sísmico, vai ter, enfim, galera, praticamente todas as atividades sísmicas que vocês podem imaginar. Inclusive, no Nepal, é onde a gente vai ter o ponto mais alto do mundo, que é o Everest. Beleza? Isso aqui é a cordilheira do Himalaia.
Então, vocês imaginem, galera, que um rio, que nem ele coloca na descrição dessa questão, um rio que atravessa a cordilheira do Himalaia, vocês acham que é um rio, galera, de planalto ou de planície? Por favor, né, galera? Planalto, obviamente. É um rio que tem enorme declividade. Enorme declividade. Sabendo isso, e sabendo a aplicação, a característica de um rio de planalto e de um rio de planície, vocês conseguem matar a questão sem grandes problemas. Sem nem precisar ouvir a palavra Brahmaputra, tá? Tanto faz. Não liga. Esquece ela. Tá ali só para te assustar. Quer ver? Ele fala ali, ó. Questão 1. Interesse no grande potencial hidrológico para a geração de energia. Vamos lá, ó. A gente costuma dividir os rios em rios de planalto e em rios de planície. Vou trazer um pouquinho aqui da hidrografia brasileira para a gente já ir comparando, tá? Brasilzão, galera. Segundo o professor Aziz Absaber, segundo o professor Jurandir Ross e até mesmo o Haroldo de Azevedo, que foi o primeirão lá, o mais antigo. É um país que predomina planaltos ou planícies. Na minha cabeça, funciona assim, ó. Como o Brasil está no centro de uma placa tectônica, então o Brasil não tem tantos agentes internos. Verdade, né? Não tem tanta orogênese, abalo sísmico, vulcanismo e tal, beleza. Então, já que predominam agentes externos, tipo chuva, mudança de temperatura, ação humana, o Brasil deve ser bem baixo. Verdade. O Brasil, galera, guarda isso, tá? Do ponto de vista de relevo, o Brasil é velho, acabado, destruído, desgastado, intemperizado, erodido, enfim, tá? Tudo o que você possa imaginar para rebaixar aquela parte do relevo. Isso é o Brasil, do ponto de vista de relevo, tá? Isso quer dizer que predominam planícies no Brasil? Jamais, galera, jamais. O Brasil é um país que predomina planaltos. Por quê, professor? Tá? E questão política também, verdade, Letícia? O Brasil é um país que predominam planaltos. Professor, mas como assim? O Brasil não é todo intemperizado, todo erodido, tudo tal? Cuidado, hein? Erodido eu tô falando, tá? Calma, calma. Todo intemperizado, erodido, tudo tal? Só que para a gente diferenciar um planalto e uma planície, a gente não leva em consideração somente o caráter altimétrico, somente a altitude do espaço. A gente leva em consideração os processos que predominam. Lembra disso? Então, se eu desenhar para vocês, por exemplo, um relevinho aqui, ó. Relevinho. Vou imaginar que aqui tem 200 metros, que não é uma altitude alta, tá? Não é alto. E aqui a gente tem 0 metros. Nessa altitude, está predominando a saída de sedimentos, então a gente vai chamar de planalto. Aqui está chegando tá predominando a chegada de sedimentos, a gente vai chamar de planície. Então, para caracterizar se é planalto ou a planície, a gente não leva tanto em conta. Claro que tem a sua importância, tá? Mas não é um fator definitivo, a altitude do espaço. O fator definitivo é o processo que predomina. Predomina a saída de sedimentos? Planalto. Predomina a chegada de sedimentos? Planície. O Brasil é um país que predominam planaltos. Planaltos velhos, acabados, desgastados, intemperizados, baixos, rebaixados, tudo, tá? Mas planalto. Então, por exemplo, se a gente for pegar a hidrografia do Brasil, o Brasil é um país que predominam esses rios aqui, ó. Rios que, em geral, têm alta velocidade, porque é um rio que tem grande declividade, tá? Alta declividade. Meandro. Alguém sabe o que é meandro, galera? Meandro. Meandro. Hidrografia tem muitas palavras técnicas, né? Tem muito conceitinho assim. Perfeito, Letícia. Isso aí, tá? Meandro é a curva do rio, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, entre parênteses. São as curvas. Aliás, ó, a hidrografia, galera, dica, tá? Entre parênteses. É sensacional se você quiser usar aquele chaveco geográfico, assim, ó. Você chega assim pra menina ou pro menininho e tal, fala assim, ó, gato, gata, apesar dos meandros do nosso relacionamento e das intermitências da nossa vida, eu acredito na perenidade da nossa felicidade. Conquistou na hora, galera, tá? Fala assim, nossa, que rapaz que tem um conhecimento geográfico apurado, dela vai querer ficar com você, casar com você. Exatamente, Letícia. Muito, usa assim, Gi. Vai mandar bem, tá? Ó, os meandros da nossa vida, das curvas, tá? Intermitência. Intermitente é aquele rio que seca, né? E intermitência acabou sendo usado também para outras coisas. Então, fala assim, então, sei lá,
Isso aqui, esse produto, ele é intermitente. É um produto que tem a sua sazonalidade, que existe num período e existe no outro. E perene é uma coisa que não acaba. Isso existe até para vegetação. Possivelmente o Júlio, galera, quando foi falar de vegetação com vocês, ele deve ter falado, a Mata Atlântica, a Amazônia, são vegetações perennifólias. Tem as caducifólias. Caducifólias são aquelas folhas que perdem, né, que as vegetações que perdem as folhas no outono e inverno. E perennifólia são aquelas folhas que você não perde. Então, a folha fica lá para sempre, né? São folhas perenes, tá bom? Beleza? Então, ó. Rio de Planalto, em geral, tem grande declividade, apresenta grande velocidade das águas. Como a velocidade das águas é grande, galera, o rio não apresenta meandros, é um rio reto. Reto é exagero, né? Mas, assim, que tem uma característica mais reta. Ele não fica fazendo curva, não fica serpenteando o relevo, tá bom? Já que tem essa grande velocidade, essas grandes quedas d'água, é bom para aproveitamento de hidrelétrica, geração de energia, e a foz desse rio, geralmente é uma foz em estuário, tá? O que é uma foz em estuário? Isso vai ser importante para uma outra questão que a gente vai fazer aqui, que é uma questão que fala sobre China, tá? Que fala sobre... E, de novo, uma questão que fala sobre China, mas sobre China mesmo tem que saber muito pouco. Basicamente, é uma questão de hidrografia, vocês vão perceber. A foz em estuário. Tá vindo o riozinho assim, pá. Beleza? Quando ele vai desaguar, ele deságua praticamente reto, galera. Vem do riozinho, desagou no oceano, desagou praticamente reto. Quando a gente fala de uma foz em delta, a foz em delta vem vindo do riozinho assim, geralmente com mais curvas, né? Porque é um rio de planície. Quando ele vai desaguar, ele abre assim, ó. Ele faz uma aberturinha e vai depositando um monte de sedimento na foz, formando o que se assemelha a um delta lá da física, né? Ó. Zão. Isso aqui é característica de rio de planície, porque o rio de planície é bem devagarzinho. Então, quando ele vai desaguar, ele desagua bem devagar e vai espalhando assim as suas águas e vai depositando um monte de sedimento na foz, formando, inclusive, algumas ilhas sedimentares, tá? Já o Rio de Planalto, geralmente, a velocidade das águas é muito maior, então os sedimentos, a terrinha, né, a areia que fica no meio do rio, não vai depositar na foz, vai depositar lá no meio do oceano, não forma aquelas ilhas sedimentares, beleza? Então, por exemplo, ó, olha que questão interessante. O Brasil tem um gargalo econômico na sua economia? Tem vários, professor. Questão tributária, falta de acesso à educação, produção de conhecimento, tecnologia e tal. Um dos gargalos econômicos que a gente tem é a questão do transporte. Né? O transporte no Brasil é péssimo. A gente tem o predomínio muito grande de rodovias. As nossas rodovias, elas são muito mal cuidadas. Então, o custo de manutenção é muito alto. O Brasil não tem dinheiro para fazer essa manutenção. Algumas são privatizadas, só que deve ficar muito caro também. Vide aí as estradas que existem em São Paulo, né? E o Brasil precisaria mudar a sua matriz de transporte para ter mais competitividade, para diminuir o custo do Brasil, o custo de se produzir no território brasileiro. Uma das coisas que a galera fala é colocar hidrovia no Brasil. Dá para colocar hidrovia no Brasil? Mais ou menos. Por quê? Porque o Brasil é um país cheio de rios, e rios que são caudalosos, que tem bastante água. Porém, são rios de planalto, galera. São rios de planalto, tá? As regiões onde a gente tem rio de planície, em geral, são regiões que não exigem tanto do potencial hídrico brasileiro. Quais são as principais hidrovias que a gente tem? A hidrovia do Tocantins-Araguaia e a hidrovia amazônica, que é onde realmente, do ponto de vista natural, é bom para fazer navegação. Percebe que nas regiões que são mais ocupadas, não tem tanto essa questão hídrica, né? Os rios são mais de planaltos. O senhor tem como superar isso? Claro que tem. Eu não sei se algum de vocês, galera, já fez. Às vezes algumas escolas levam para esses passeios, né? E para Barra Bonita, por exemplo, para passear numa eclusa. Alguém aqui, galera, já andou numa eclusa já? O que é uma eclusa? É como se fosse uma espécie de elevador de navios, tá? Para você conseguir fazer a navegação em um rio de planalto, que tem grande declividade, grande velocidade das águas,
você vai construindo um sistema de represamento de água e por um sistema mecânico hidráulico, ele vai subindo o nível, baixando o nível para que o navio possa passar por aquela grande declividade. Porque senão, galera, não é legal você navegar em rio com grande declividade. A não ser que você queira fazer um rafting e tal, mas, enfim, isso é outro papo, beleza? Não é legal, não é legal. Então, o Brasil, ele não tem um bom potencial para navegação. Ele tem algumas regiões, mas regiões que geralmente são menos ocupadas. O que o Brasil tem e poderia fazer, e considero eu, galera, que isso... Olha que é difícil elogiar o cara, hein, tá? Provavelmente não foi ele que teve a ideia. Porque se é uma coisa boa... Exatamente, porque se é uma coisa boa, não foi ele. Brincadeira, hein, galera, tá? Que é incentivar a cabotagem no Brasil. Vocês viram, né, que o Bolsonaro ele assinou a MP da cabotagem, a medida provisória da cabotagem, para incentivar o transporte litorâneo no Brasil. Isso é uma ótima. Se realmente os nossos portos melhorarem a infraestrutura para conseguir fazer esse transporte de navegação para o mercado interno, sensacional, galera, sensacional. Tá bom? Que é a cabotagem. Ou seja, utilizar os nossos portos, a nossa navegação no nosso litoral, para conseguir fazer transporte para o mercado interno, não só para exportação. Eu, particularmente, desconfio um pouco disso, por quê? Porque os nossos portos eles já estão saturados hoje, em que é só para mercado externo. Se a gente começar a utilizar os nossos portos, o nosso litoral, também para o mercado interno, creio que vai haver uma sobrecarga muito grande. O Brasil não tem infraestrutura para conseguir fazer isso. Mas se ele está falando que vai fazer essa medida provisória da cabotagem, vai investir em portos, pô, beleza, é uma coisa ótima, tá? Belezinha? Já, galera, rio de planície. A gente tem menor velocidade das águas, porque a declividade é muito menor. Geralmente o rio ele tem mais meandros, mais curvinhas, é favorável à navegação e a foz é em delta. Beleza? Tendo esse contexto, olha isso, galera, como fica simples a questão, ó. Interesse pelo grande potencial hidrológico para a geração de energia, pois a cadeia do Himalaia no Nepal apresenta um divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios Ganges e Brahmaputra, caracterizando densa rede de drenagem. Galera, beleza. Você consegue ver, inclusive, que é esse divisor de águas pela fotinho, pela imagem que ele coloca, tá? Então, sim, tem um bom potencial hidrelétrico. Sim, sem grandes problemas, tá bom? Então, essa 1 parece legal, legal. 2. Interesse desses países em controlar o fluxo de mercadorias agrícolas produzidas no Nepal através do sistema hidroviário Ganges e Brahmaputra. Galera, assim, ó, não acho interessante você fazer uma hidrelétrica num rio que, aliás, um sistema de navegação num rio encachoeirado. Aí sim, né, vai ficar igual aquele desenho do Pica-Pau, beleza? Que desce as cataratas, né, do Niágara, beleza? No barril. Não tem como você fazer um sistema de navegação, nem que você coloque 35 mil eclusas num rio que é assim, ó, que tem grande declividade. Então, não é interessante você fazer um sistema de navegação aí, justamente pelas características do relevo. Tá bom? E a 3, ele coloca ali, ó, necessidade da Índia, principalmente da China, as quais, com o aumento da população e da urbanização, demandam o suprimento de água, aí sim, né, a água você pode utilizar tanto de planalto, planície, para abastecimento público, tendo em vista que o Nepal possui inúmeros mananciais. Está correto afirmar o que se indica em, galera, alternativa C de Corinthians, né? C de Corinthians. Vai Corinthians. Finalmente estamos entre os 10 primeiros do brasileiro. Rumo ao campeonato brasileiro, rumo a ser campeão agora. Beleza, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Não? Então tá, ó. Tenta fazer a questão de... Aliás, ó, tira um print, né? Quem quiser, tá? Tenta fazer a questãozinha de número 2, galera, por favor. Ah, sim, tá, André. Inúmeros mananciais, né? Quando ele coloca aqui, ó, visto que o Nepal possui inúmeros mananciais. O que é um manancial? O manancial é uma área que está próxima de grandes quantidades de água, grandes corpos de água. Geralmente, esses mananciais, eles são áreas de abastecimento, de vida fluvial, etc. Né? Por isso que a gente fala que tem que preservar os mananciais. Então, que tem que preservar as áreas próximas dos cursos de água. Eu vejo isso, André, pela figura que ele mostrou mesmo. Pela figura que ele mostrou, tá vendo que ele coloca ali, ó, os rios que passam pela região, tal, né? As geleiras, tal, essas coisas,
eu consigo perceber que existem esses números mananciais pela figura e pelo contexto que ele me trouxe, André, tá? Então, de novo, não precisava saber das características hidrográficas do Nepal, porque dificilmente isso vai aparecer para algum... vamos estudar a geografia do Nepal. Mas é mais pelo contexto da questão mesmo, André. Tenta fazer aí, galera, questão 2. Enquanto isso, eu vou apagando a lousa e vou explicando os negócios aqui para vocês. Bom, galera, vamos lá. Acho que dá para a gente fazer a questãozinha aqui, né? Já ser mais curtinha. Uma questão de número 2, uma questãozinha do Enem, que mostra, galera, o TPP, o Tratado Transpacífico. O tratado que colocava, aliás, uma questão já totalizada. Vamos ver se vocês estão manjando, galera. Desses países, quem não faz parte da parceria ou do Tratado Transpacífico? Bandurou, saiu. Deu migué, foi embora. Desses países que estão destacados aí. Estados Unidos? Perfeito, né? Estados Unidos, mandou bem. Letícia, Felipe e Ana, né? Mandaram bem. Os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, galera, aliás, foi a primeira medida que o Trump tomou como presidente. A primeira. Vou sair do Tratado Transpacífico, justamente porque eu considero que uma livre circulação de mercadorias
com a China. Lembrando que o Trump sempre teve um pé não, né? Todos os pés, o corpo, a cabeça, tudo atrás com a China. Não seria uma boa para os americanos. Os Estados Unidos, o Trump, né, principalmente, ele teve um caráter muito protecionista durante o governo. Criou um monte de barreiras alfandegárias, colocou cotas de importação, inclusive cotas de importação para o Brasil. O Brasil teve cotas de importação de aço, cotas de importação de alumínio. Os Estados Unidos, galera, ele acabou com o NAFTA. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora, né? O NAFTA, que era o North American, tá vendo? Toda vez eu falava em inglês, agora eu vou ter que mudar o nome, né? North American Free Trade Agreement, ou seja, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ele não existe mais. Agora o que existe é o UNSCA, tá? Que eu vou colocar para vocês na lousa ali, com algumas sobretaxas. Então, o Trump, ele sempre teve esse caráter mais protecionista, esse caráter de não deixar produtos americanos saírem, indústrias americanas produzirem em outros países, ou então produtos estrangeiros inundarem o mercado americano, tá? Daí fala ali, ó. Dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco apresenta composição estratégica, por se tratar de um conjunto de países com... Cara, de verdade, a questão acho que ela também não exigia tantos conhecimentos prévios assim, né? Eu vou parar de falar isso porque vai que alguém errou, né? Vai se sentir mal, mas não é para se sentir mal, claro. É só porque não é uma questão de um nível tão difícil assim, pelo menos eu penso, tá? Pode ser alguma distração e tal. Elevado padrão social. Galera, nós temos países ali que têm um elevado padrão social, tipo Canadá, Japão, etc., mas tem países como o México que não tem esse elevado padrão social, né? Sistema monetário integrado, ou seja, uma moeda única, um banco central único, isso não existe também em outros países. Alto desenvolvimento tecnológico. De novo, né? Tem países que sim, tipo Japão, Estados Unidos, mas tem países tipo México que não, tá? Identidade cultural semelhante. Sim, a gente percebe, galera, que Nova Zelândia e Estados Unidos é uma cultura só, né? Obviamente não, né? Tem uma diferença étnica gigantesca. E vantagens locacionais complementares, né? Ou seja, todo mundo ali faz parte da bacia do Pacífico. Lembrando que hoje, galera, o Oceano Pacífico é o oceano que concentra o capitalismo mundial. A gente tem que lembrar que o eixo do mundo, ele saiu do eixo do Atlântico e foi para o eixo do Pacífico, para esses países. Isso aqui é o centro da economia mundial, tá? Então, acho que, assim, da alternativa não tem outra que não possa ser além da alternativa E, tá bom? Só que eu queria me aproveitar dessa questão para ter um papo com vocês sobre blocos econômicos. Porque acho, galera, que é super importante. Inclusive, a gente tem o mais recente bloco que foi criado, não sei se alguém se lembra aí, que é o RCEP, maior bloco econômico do mundo, pelo menos em capitais. Claro que de integração a União Europeia é muito maior, né, ainda, tá? Mas em circulação de capitais, o RCEP é o maior bloco econômico do mundo. Vou falar um pouquinho mais sobre ele logo menos, tá? Quando a gente pega, galera, um bloco econômico, qual que é a ideia de um bloco econômico? A ideia é fazer uma integração econômica. Um bloco econômico, ele nada mais é do que um acordo supranacional, ou seja, que envolve várias nações, que promove, no mínimo, a livre circulação de mercadorias entre os países membros, tá? Então, acordo supranacional, todos os países que fazem parte, claro, né? Que promove a livre circulação de mercadorias entre os países membros. E isso começou, galera, na verdade, a primeira experiência de bloco econômico, para quem se lembra das nossas aulas lá no comecinho do ano, de Europa, isso começou com o Benelux. Lembra? Bélgica, Netherlands, que é Holanda, Países Baixos, né? E Luxemburgo. Eles se uniram em 1944 e começaram a tocar mercadorias entre eles sem nenhum tipo de barreira alfandegária, sem nenhum tipo de imposto para um produto sair de um país e entrar no outro. O negócio deu tão certo, mas tão certo, que foi evoluindo, né? Depois começou a participar a Alemanha Ocidental, França, Itália, depois então o Reino Unido, Dinamarca, etc., até formar o que a gente conhece como União Europeia hoje. Mas fato é, galera, que essa experiência ela começou a ser realmente aplicada na prática, o desenvolvimento dos grandes blocos econômicos, principalmente após 1990, galera. 1990 é a década do início da globalização. Não do início, a globalização começou lá durante as grandes navegações, mas da globalização mais como a gente conhece hoje, tá? A fase mais recente da globalização, ela começa na década de 90,
com o fim da Guerra Fria, com a internet se espalhando pelo mundo, rede de comunicação, rede de transporte, ficando tudo muito mais eficiente. E uma das características dessa globalização foi justamente a criação de blocos econômicos. Por exemplo, ó, o Mercosul, década de 90 que foi criado. A União Europeia, o Tratado de Maastricht, que realmente cria a União Europeia como a gente conhece hoje, década de 90. O NAFTA, que não existe mais, né? Vou falar para vocês, década de 90. O CAN, que é a Comunidade Andina, a União Africana, enfim, galera, todos os blocos econômicos mais importantes, eles começaram na década de 90, essa década da globalização, tá? E por que os países se uniram em blocos econômicos? Existem duas vantagens. Geralmente as pessoas, quando perguntam das vantagens, elas só lembram dessa primeira parte aqui, ó. E esquece essa segunda parte, que é tão ou mais importante que a primeira. A primeira vantagem de fazer parte de um bloco econômico, penso eu, galera, que é meio óbvio, né? Você tem ali a livre circulação de mercadorias entre os países membros. E o capitalismo, ele é um sistema econômico que precisa de compra e venda de mercadorias. Precisa, não tem o que fazer, tá? Você pega, por exemplo, Estados Unidos e China, por exemplo. Estados Unidos e China brigando entre eles, uma guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do mundo. Olha o que isso causa no mercado mundial, na bolsa de valores, na economia internacional. Isso causa um déficit gigantesco. Por quê, galera? Porque se as duas maiores economias não compram e vendem, isso causa uma recessão, uma queda da economia mundial. O mundo precisa de compra e venda de mercadorias. Precisa. Se a gente está dentro de um bloco econômico, isso facilita, isso dinamiza a economia. As pessoas compram mais, as pessoas pagam mais impostos, a economia circula, se as empresas vendem mais, elas contratam mais funcionários, gera mais emprego, gera mais consumo, entra no ciclo virtuoso da economia, tá? Então, isso aqui é uma parte muito positiva para todos, para todos. Claro que, geralmente, tá? Aliás, dica, ó, países mais ricos, os países mais poderosos do bloco, em geral, eles se dão melhor. Por exemplo, no caso do Mercosul, o Brasil, ele se dá muito melhor do que o Uruguai, do que a Argentina. Na União Europeia, França e Alemanha se dão muito melhor do que Bulgária e Hungria, por exemplo, tá? Mas é bom para todos os países. Deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Ah, tá, não. Além do que, galera, a gente tem a atração de investimentos estrangeiros. Isso aqui é uma coisa que as pessoas pouco consideram. Só como assim atração de investimentos estrangeiros? Vamos pegar o exemplo do Mercosul. Mercosul hoje, quem faz parte? Brasilzão, Uruguai, Paraguai, Argentina, Venezuela está suspensa por não respeitar a democracia e os direitos humanos. Motivo válido, convenhamos, tá? E a Bolívia está em processo de adesão. Faz já uns 4 anos, né? Que a Bolívia está em processo de adesão, mas ela está em processo de adesão. Beleza. Vamos pegar o Uruguai. O Uruguai é um país, galera, que tem cerca de 6 milhões de habitantes. Quem investiria no Uruguai? Eu vou investir no mercado de 6 milhões de pessoas. É metade do município de São Paulo. É o Uruguai. Qual que é o interesse de uma empresa investir lá? Agora, o Uruguai fazendo parte do Mercosul, se eu invisto no Uruguai, se eu coloco minha empresa, Ricardo Globo, melhor produtor de globos terrestres do mundo, se eu coloco no Uruguai, eu vou ter acesso ao mercado consumidor uruguaio e também acesso ao mercado consumidor brasileiro, livre circulação de mercadorias, e acesso ao mercado consumidor argentino, e acesso ao mercado consumidor paraguaio. Aliás, quando a gente fala do Brexit, um dos principais medos que existia para o Reino Unido é justamente isso. Galera, o Reino Unido, claro que é um país rico, tudo tal, mas será que ele é tão atrativo assim, a ponto de receber investimentos estrangeiros? Sendo que eu, com a Ricardo Globo, eu poderia investir no Reino Unido ou poderia investir na Alemanha. A Alemanha faz parte do bloco econômico, um dos maiores do mundo. O Reino Unido está lá, isoladão. É uma ilha, coitados. Percebe que é bem capaz que o Reino Unido ele perca muitos investimentos estrangeiros pelas vantagens comerciais, locacionais do Reino Unido em comparação com os outros países do bloco, tá bom? Então, a compra e venda de mercadorias e atrai investimentos estrangeiros. Só que dentre esses blocos, existem vários tipos também, vários tipos de interligação, de integração entre os países membros. O tipo de bloco mais simplesinho que existe, é a zona de livre comércio. O que é a zona de livre comércio, professor? Você só elimina as barreiras alfandegárias. Barreira alfandegária que é um imposto que você paga para um produto sair de um país e entrar em outro. Sabe quando vocês, elite burguesa econômica brasileira, estão voltando da Disney, né, constantemente,
e aí estão trazendo 35 notebooks, 45 celulares na mala, e vocês não querem passar pela alfândega, porque senão vai ter que pagar imposto? Barreira alfandegária, tá bom? Vocês estão sendo contrabandistas, estão sendo criminosos. Vou denunciar vocês para a Polícia Federal, tá? E vocês... Não, professor, é de uso pessoal, né? Tem a galera que dá esse migué, né? O cara, para não deixar o negócio na caixa, porque se a alfândega parar, né? Nossa, vou ter que pagar imposto em cima disso, tira da caixa, faz como se fosse de uso pessoal. O cara viajou com 3 notebooks, o cara viajou com 5 celulares, né? Tudo de uso pessoal. Beleza? Uhum. Né? Tô vendo esses migués aí, hein? Então, ó, zona de livre comércio, galera. Você elimina as barreiras alfandegárias. Um bom exemplo que a gente tem é o UNSCA, US, United States, México e Canadá, tá? Isso aqui, galera, é bem importante por quê? Porque isso aqui ficou pronto, começou a ser pensado em 2019 e ficou pronto em 2020. Tem coisa mais atual que isso? Tá? O NAFTA, o bloco que existia até então, ele tinha sido criado em 1994, e tinha livre circulação de todas as mercadorias. O UNSCA, US, United States, México e Canadá, ele não tem a livre circulação de todas as mercadorias. Alguns produtos, como por exemplo, produtos da siderurgia canadense, que é muito mais produtiva que a siderurgia americana, e produtos agrícolas mexicanos, que são mais baratos que produtos agrícolas norte-americanos, sofreram sim sobretaxa, tá? Então, o UNSCA é como se fosse um NAFTA aperfeiçoado para os americanos, onde os americanos podem colocar os produtos dele no México, no Canadá, sem nenhum problema, mas os principais produtos canadenses e os principais produtos mexicanos não podem entrar livremente no mercado americano. Professor, malandro, hein? Malandro, concordo. Por que México e Canadá aceitaram isso? Para o México e para o Canadá, não é que eles gostaram, óbvio que não, mas é melhor participar de um bloco econômico nessas condições do que não participar de um bloco econômico no qual os Estados Unidos façam parte. Tá? Ou seja, não é que eu gostei, claro que não, mas, enfim, Estados Unidos é meio que o dono do capitalismo mundial e principalmente regional. Tá? União Aduaneira, galera. A União Aduaneira é uma zona de livre comércio que, além de tudo, tem uma TEC. Vocês lembram o que é essa TEC? Tarifa Externa Comum. Um bom exemplo de uma união aduaneira, vou até colocar aqui para vocês, é o Mercosul. Como que funciona, professor? Vamos pegar, por exemplo, o caso do Mercosul. Brasilzão, Argentina, Uruguai e Paraguai. Para circular produtos entre esses 4 países, livre circulação. Tá certo que o Mercosul, depois de 99, começou a ter umas briguinhas, principalmente entre Brasil e Argentina. A Argentina acusando o Brasil de ser imperialista, né? Todo esse papo. E realmente, galera, o Brasil, com maior potência econômica, acaba sendo mais imperialista mesmo, é natural, tá? Quem diria que a gente seria imperialista de alguém? Vai tirando, hein? Tá? Então, ó, esses 4 países fazem parte do Mercosul. Vou imaginar que eu, Ricardo, dono da Ricardos Globo, sou investidor, deixa eu ver, espanhol. Sou investidor espanhol. Aí eu chego lá no Mercosul, Mercosul, tô a fim de colocar Ricardos Globo em vocês. Deixa eu ver qual país oferece as melhores condições locacionais, as melhores vantagens locacionais. Aí eu vejo que para entrar pelo Uruguai, o Uruguai me cobra 20% de imposto, uma tarifa de 20%. A Argentina cobra 15%, o Brasil cobra 10% e o Paraguai cobra 5%. Cara, por qual país eu vou colocar a Ricardos Globo? Ignorando os outros fatores locacionais. No Paraguai. O Paraguai me cobra os menores impostos, então eu vou no Paraguai mesmo, tá? Para que não aconteça uma concorrência entre esses impostos, porque nesse caso só o Paraguai receberia investimento. Então o Brasil seria obrigado a baixar suas taxas, a Argentina a baixar suas taxas e o Uruguai a baixar suas taxas também. Para que não aconteça uma concorrência entre essas tarifas externas e leve a uma queda do protecionismo do bloco, todos os países definem uma tarifa externa comum. Ou seja, se eu quiser colocar um globo terrestre do Mercosul, eu vou ter que pagar a mesma tarifa, a mesma barreira, independente por qual país eu coloque. Tudo bem? Isso é a tarifa externa comum.
Dentro desse contexto, galera, tenta falar para mim, vai. Se alguém responder, eu vou ficar muito feliz, juro. O Mercosul tem a TEC. A TEC... Ricardo Globo já quebrando aqui, ó. Precisa melhorar a qualidade, tá, Ricardo Globo? Dentro da TEC, Mercosul, qual país mais se beneficia com isso? Para qual país é melhor ter a TEC? Para o Mercosul. Caiane, sensacional, né? Brasilzão. Brasilzão. Ah, professor, mas por que para o Brasil? Porque se os investidores não estão vendo a concorrência de taxas, se não é a taxa que está fazendo a diferença, qual vai ser a outra coisa que está fazendo a diferença? Infraestrutura. Não que o Brasil seja, nossa, que referente, mas é melhor que a dos outros. Mercado consumidor. Disponibilidade de matéria-prima. Mão de obra. Galera, tudo no Brasil é melhor do que os concorrentes. Então, se o que está definindo os investimentos estrangeiros não é a concorrência de tarifas, sei lá, o mercado consumidor, mão de obra e tal, o Brasil leva vantagem. Obviamente leva vantagem, tá bom? Então é bom para o Brasil que seja dessa maneira. Mercado comum, galera. O mercado comum é um passo à frente ainda. O mercado comum é uma união aduaneira, em que além de ter uma união aduaneira, ainda tem a livre circulação de serviços, trabalhadores aqui, tá? É o caso da União Europeia? Não. A União Europeia é um mercado comum que ainda tem uma moeda única, que é o euro, desde 2001. Então, a União Europeia é a União Monetária, que é o último bloco mais desenvolvido de todos. Tá bom? O RCEP, galera, é um bloco econômico que pega a maior parte dos países do Sudeste Asiático, que é o centro do capitalismo mundial. Eles se colocaram como uma zona de livre comércio. Zona de livre comércio. Isso foi criado, acho que há 2 semanas, né, mais ou menos, tá? O que eu posso trazer para vocês de grande novidade? Que a Índia, que faria parte do RCEP, né, decidiu sair de última hora. Professor, por quê? Porque Índia e China estão tendo disputas hoje territoriais, disputas pela Caxemira, e a Índia também não gostou muito da China ficar mandando um monte de produtos sem nenhum tipo de barreira alfandegária para o seu país. A Índia também é uma potência econômica regional, tá? Então a Índia, que baniu, aliás, uma série de aplicativos chineses, né, o WeChat, o TikTok, não faz parte do RCEP, desse maior bloco econômico do mundo, pelo menos em capitais, justamente por conta dessas disputas aí com os chineses. Tudo bem, galera? Alguma dúvida sobre essa parte? Não? Professor, Pode falar. você pode repetir? Eu acabei que acho que a internet deu uma caída a parte do, acho que do UNSCA, quando você estava explicando que é sacanagem e tal, que eu acho que eu acabei perdendo. Sem problema, Henrique. O que existia, o UNSCA, né, só para eu deixar mais claro aqui, ó. Quem faz parte? Estados Unidos, México e Canadá. Até 2019, esse bloco econômico, Henrique, ele chamava de NAFTA. Só que o Trump, ele é extremamente protecionista. Tá? Então não gosta de ver produtos estrangeiros quebrando os mercadores, né? Quebrando a economia local, roubando a concorrência, segundo o Trump. Então o que ele fez? Em produtos siderúrgicos canadenses, que a indústria siderúrgica canadense é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Em produtos siderúrgicos canadenses e em produtos agrícolas mexicanos, os Estados Unidos colocou sobretaxas. Ou seja, para entrar um aço, alguma coisa, no mercado americano, vai ter que sim pagar imposto. E para entrar milho, feijão, petróleo do México, vai ter sim que pagar imposto. Por que é sacanagem isso, Henrique? Porque, teoricamente, se é um bloco econômico, existe uma livre circulação de mercadorias. Tem que ser bom para os americanos e bom também para os mexicanos e canadenses que vão poder explorar o mercado americano. Só que os Estados Unidos, ele sabe do potencial que ele tem. Então, os Estados Unidos coloca, fala assim, não, beleza, é desse jeito, vocês não querem? Então, beleza, vocês perdem a oportunidade de ter um bloco econômico comigo. E para o México, para o Canadá, galera, o Canadá, 35 milhões de pessoas. Quem teria a vontade de investir no Canadá
o Canadá, que é um país pequeno, menor que o estado de São Paulo, tem mais gente no estado de São Paulo do que no Canadá. Se o Canadá não tivesse uma livre circulação de mercadorias com os Estados Unidos. Então, por mais que seja assim maléfico para os canadenses, que vai ter agora sobretaxas para produtos siderúrgicos, é benéfico porque faz parte do bloco econômico com a maior potência mundial. Então, por isso que eu falo, ó, isso tem que estar na cabeça de vocês também. China e Estados Unidos são as crianças mimadas do capitalismo mundial. Aquele garoto que vai jogar bola no prédio e ele é o dono da bola. Então, ou joga do jeito dele, ou ele leva a bola embora. Será eu. Pode ser, beleza, tá? A criança mimada do condomínio do prédio. Isso é a China e os Estados Unidos. Então, ó, eu vou colocar sobre taxa sim. Não gostou? Sai. Não tem problema, vai embora, tá? Eu quero ver se tem coragem de largar o meu mercado consumidor. Maior potencial mundial com 330 milhões de pessoas. Tudo bem? Então é dentro desse contexto, Henrique. Professor, então, tipo, a vantagem desses países é justamente ter... Eles têm a livre circulação, porém, com a sobretaxa, é isso? Então, na verdade, a livre circulação de todos os produtos, exceto alguns, Henrique. Exceto produtos siderúrgicos para o Canadá e alguns produtos agrícolas para o México. Ah, entendi. Tá bom? Mas o resto continua a livre circulação. Beleza, obrigado, professor. Então, imagina. E, galera, tenta fazer para mim a questão de número 3, por favor. Rapidinho aí. Essa questão também, galera, que ela fala sobre China, sobre hidrografia também, tá? Vocês vão ver que é tudo misturado. Tenta fazer aí, ó. Vou dar agora 3 minutos e 32 segundos. Posso apagar? Vou apagar.
Pessoal, vamos lá? Ó, de novo, né? É uma questão que fala... Vocês já terminaram de fazer? Acho que já, né? Já deu tempo. É uma questão que fala sobre rio, sobre hidrografia, mas, assim, o conhecimento que você deve ter de China é quase zero, tá? Não, que é zero, quase zero. Tem uma questãozinha ali que, se você conhecesse sobre a hidrografia chinesa, você conseguia matar de maneira mais importante. Na China, vocês devem se lembrar, fazer aqui uma mapinha da China. Esquemático, ó. Esquemático. Que nós temos 3 rios que são mais importantes. 3 rios são mais importantes. O rio Huanghe, que é o rio da questão, tá? Que é conhecido como rio amarelo. Só por que ele é conhecido como rio amarelo? Porque ele literalmente é amarelo, tá? Tem muito enxofre nesse rio, na água desse rio. Posso fazer uma pergunta difícil para vocês? Difícil, hein? Vamos ver quem vai acertar. Esse rio Huanghe, ele é carregado de enxofre. Quando esse rio ele enche, transborda e enche a margem do rio. Esse enxofre, ele deposita nas margens e cria um dos solos mais férteis do mundo nas margens do Rio Amarelo. Como chama esse solo? Difícil, hein, galera? Difícil. Difícil. Aqui, ó. Nas margens do Rio Amarelo. Margens do Rio Amarelo. Nós temos um dos solos mais férteis do mundo, chamado de solo de Loess. Solo de Loess. Loess. Esse solo de Loess é um dos solos mais férteis do mundo. Mais férteis do mundo. Eu lembro, galera, na aulinha de China que eu dei para vocês, que eu falei assim, gente, ó, cuidado porque a China compra muita soja brasileira. Quando a gente vê que a China compra muita soja brasileira, a gente imagina, bom, é porque a China não deve ter ali capacidade para produzir a soja deles. Mentira, galera. A China tem um clima temperado muito melhor que o clima subtropical brasileiro para produzir soja. Essa é a grande verdade, tá? E tem um dos solos mais férteis do mundo, que é esse solo de Loess, que fica bem na margem do Rio Amarelo. Então, por que a China compra a nossa soja? Não é que eles compram a nossa soja. Eles estão interessados na nossa água. Tá de espirrar. Eles estão interessados na nossa água, tá? Não na nossa soja. É um conceito que a gente chama de água virtual. Os chineses, eles têm uma competitividade pela água que é muito grande. Também é o tamanho da população dos caras, tá? Então, para não gastar a água deles para produção agrícola, eles compram a nossa soja, mas não porque eles não poderiam produzir soja lá, e sim porque eles não querem gastar a água deles. Agricultura, agropecuária de maneira geral, é uma coisa que gasta muita água, tá? Para vocês terem uma noção, galera, percentual, tá? Aqui no Brasil, 72% da água que o Brasil utiliza é somente para agropecuária. Somente para agropecuária. Olha o absurdo que é, tá? Desculpa, o André tinha feito uma pergunta, né? O Mercosul é um mercado comum ou união aduaneira? Boa pergunta. Eu já sei por que essa dúvida, tá? E só a União Europeia é considerada moneda monetária por causa do euro? Sim, tá? Só a União Europeia é considerada monetária por causa do euro? Sim. O André perguntou, galera, professor, mas o Mercosul, eu, por exemplo, sou brasileiro, se eu quiser ir para a Argentina, eu posso trabalhar na Argentina sem... Aliás, eu posso visitar a Argentina sem precisar de um passaporte. No mercado comum, então, se tem a livre circulação de pessoas, mas cuidado, André, porque eu sei que parece estranho o que eu vou falar, mas turista não é encarado bem como uma pessoa. Um turista é quase como se fosse uma mercadoria. É um cara que vai gastar dinheiro no outro país, tá? Então, por isso que não exige-se passaporte nem nada, porque você está indo lá gastar dinheiro, então os países do Mercosul fizeram um acordo entre eles que você só precisa apresentar o RG, sem ser o passaporte. Agora, se você quiser trabalhar no Uruguai, trabalhar na Argentina, ou seja, ser um serviço, aí se não um trabalhador, aí você precisa de autorização. Aí você precisa de um registro, passaporte, tudo tal, né? Não é que nem a União Europeia, que se eu sou português, eu vou trabalhar na Alemanha de boa, sem precisar de nenhum registro, nenhuma autorização do governo. Então, por isso que o Mercosul não é um mercado comum. A gente é uma união aduaneira e que existe o benefício de livre circulação de turistas.
mas só turista, só turismo. Tá bom? Então, pessoal, na China, a gente tem o Rio Amarelo. Temos aqui o Rio Azul. O Rio Azul, galera, que tem a característica de nascer no Himalaia. Então, é um rio que tem grande declividade. E temos aqui o riozinho. Esse rio azul chama Rio Yangtze-Kiang. Yangtze-Kiang. Também conhecido como Rio Azul. Tá? E o Rio Vermelho, também conhecido como Rio Siqiang ou Rio das Pérolas. São 3 rios mais importantes na China. A alternativa E, você matava que não era, porque ele fala da hidrelétrica de Três Gargantas. A hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo, ela fica aqui, ó, no Rio Azul. E nada mais natural que ficar no Rio Azul. É o rio que tem grande declividade. É um rio que tem essa característica, né, de produção de energia e tal. Lembrando, galera, que a China, hoje, é o país que mais investe no mundo em fontes renováveis de energia. É o país que mais investe no mundo em fontes renováveis de energia, inclusive hidrelétrica. Tá bom? Beleza. Ele fala ali, né, mostra como que era o rio em 1979 e depois 2000. Cara, esse período na China foi um período de grande crescimento econômico. Alguém se lembra qual era o líder que estava nesse período no governo? Quem que era? O cara foi conhecido como o milagreiro econômico da China. E ele tem uma frase muito clássica sobre a China. Perguntaram para ele, né, para esse senhor, eu estou enrolando enquanto vocês vão falando o nome aí no chat, tá? Perguntaram para esse líder da China, perguntando assim, o Taranã, vou até dar uma dica, é um nome composto, o Taranã, tá meio estranho, né? Essa China se abrindo ao capitalismo, você tá promovendo essas grandes modernizações na energia, no militarismo, etc, tá, beleza, nas indústrias. A China, então, é um país capitalista ou socialista? E aí, esse grande líder falou assim, olha, para mim não interessa se o gato é preto ou se o gato é branco. O que interessa é que o gato caça o rato. Professor, ele fugiu da questão, hein? Não fugiu. Quando ele fala não interessa se o gato é preto ou se é branco, ele está falando, não interessa se a China é socialista, capitalista, anarquista, sabe? Que você chame do que você quiser. O que interessa é que a China cresça economicamente. Porque a gente tem essa dúvida hoje, né? Professor, o que a China é? É um socialismo de mercado? É um capitalismo de Estado? Provavelmente nem os chineses sabem explicar direito o que é, tá? Mas se aparecer no vestibular, usa o termo socialismo de mercado, que acho que é o que mais cabe, tá? Mas o próprio Deng Xiaoping, que era o líder da época, né, o Deng Xiaoping, ele falava sobre isso, que não existe uma definição exatamente para o que a China é, tá? Aí ele mostra ali, ó, que em 1979 não tinha tantos sedimentos assim depositados na foz, né? Perceba que o litoral está mais limpinho. Já nos anos 2000, existem muito mais sedimentos sendo depositados ali na foz. Daí ele fala, com base na comparação entre as imagens de satélite e em seus conhecimentos, professor, eu não tenho nenhum conhecimento, claro que tem. Ele fala ali, ó, assinale a afirmação correta, vamos lá. A situação verificada, ou seja, o aumento da erosão, né, do monte de sedimento indo para o oceano, deve-se aos efeitos das ondas e marés que comandam a deposição de sedimentos no delta, sem haver influência continental no processo. Ou seja, ele está falando basicamente que tem mais sedimento na foz, porque tem mais marés e oceanos jogando sedimento para fora. Não existe isso, tá? Não existe. Se está vindo mais sedimento para a foz, é porque você aumentou o desmatamento no continente, deixando aquele solo mais exposto. O solo mais exposto vai ter mais erosão e vai levar mais sedimento para essa foz, tá bom? Então, não estou nem falando que não possa ter tido um efeito de ondas e marés. Até pode ser que tenha contribuído o mínimo, tá? Eu juro que eu não sei. Mas sem ação continental no processo, imagina, ação continental, com certeza, é o fator definitivo, tá? B. A modificação da morfologia deve-se a grandes chuvas que aconteceram a montante do delta. E por tratar-se de uma drenagem endorreica, o rio carrega... Professor, já desisti já. Não entendi nada do que ele falou? Como que eu vou marcar uma alternativa dessa, né? eu entendo, galera, eu entendo, tá? E, como eu falei, hidrografia talvez seja a parte da geografia física que tem os conceitos mais próprios, tá? Os conceitos mais dificinhos aí. Vamos ver cada um, ó. A modificação da morfologia. O que é morfologia? Formato. Então, assim, ó,
a modificação da morfologia. Em síntese, ele está falando, ter mais sedimento do que tinha antes, tá? Deve-se a grandes chuvas que ocorreram a montante desse delta. Eita, professor. Montante. O que é montante? O que é montante? Montante é uma coisa que vocês vão perceber bastante quando a gente vai falando de um rio. Eu peguei para vocês um riozinho aqui, ó, uma visão vertical. Aqui é a nascente do rio, aqui a foz do rio. E vou traçar para vocês 3 pontos nesse rio. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Como que eu utilizo, galera? Como que eu falo isso aqui? O ponto A, ele está mais próximo da nascente do que o ponto B. Então, eu falo que o ponto A está a montante de B. Professor, por quê? Porque se eu comparar A e B, o A está mais próximo da nascente. Então, A está a montante de B. Se eu comparar A e B, o B está a jusante de A. Jusante é um ponto mais próximo da foz, montante é um ponto mais próximo da nascente. Quero fazer outra comparação. Ó, vou comparar agora B com C. O ponto B, em relação a C, concorda que o ponto B está mais próximo da nascente agora? Verdade, professor? Então, o ponto B ele está a montante de C. Já o ponto C está a jusante de B. Jusante mais próximo da foz, montante mais próximo da nascente. Se eu perguntasse para vocês, e o ponto A? O ponto A está a montante ou está a jusante? O que vocês têm que me responder? Ah, professor, óbvio. O ponto A, ó como ele está próximo da nascente. O ponto A está a montante. Não é. O ponto A, vocês tinham que falar para assim, professor, depende. Você está comparando com o quê? Porque se eu colocar um ponto Y aqui, ó. Sim, professor, o ponto A, ele está a montante de B e de C. Mas o ponto A, ele está a jusante do ponto Y. Por quê? Porque ele está mais próximo da foz. Fez sentido, galera, esse negócio de montante e jusante? Então, montante é sempre um ponto que está mais próximo da nascente. Quando ele fala ali, ó, as grandes chuvas que ocorreram a montante desse delta. Galera, a montante desse delta é o rio inteiro. O delta é a foz. Concorda que tudo está a montante da foz? Tudo está mais próximo da nascente do que a foz. Então ele fala, olha como fica mais bonitinho, né? A modificação da quantidade de sedimentos deve-se às grandes chuvas que aconteceram antes da foz do rio, tá? Por tratar-se de drenagem endorreica. Aí complica essa alternativa. Não pode ser essa, galera. Por quê? O que é uma drenagem endorreica? Uma drenagem endorreica é quando você tem um rio que não deságua no oceano. É um rio que deságua no mar fechado, num espaço fechado. O maior exemplo que a gente tem é que meu mapa aqui é de uma escala muito pequena, não dá para vocês verem. Mas é o Rio Jordão. O Rio Jordão, por exemplo, ele deságua no Mar Morto. O Mar Morto é um mar que não tem conexão com nenhum oceano aberto. Então, o Rio Jordão é um rio endorreico. O Rio Amarelo aí, ele está desaguando no oceano, não tá? Se deságua no oceano, é exorreico. Rio exorreico deságua no oceano. Rio endorreico deságua em lagos ou mares fechados. Tá? Isso aqui é 1% dos rios que existem no mundo. 90 e tantos por cento dos rios que existem são todos exorreicos. Todos eles acabam desaguando, quase todos, né? Desaguam em oceanos abertos. E temos também a drenagem arreica, que é para rio intermitente. Ou seja, o rio, galera, às vezes quando ele seca, ele não deságua em lugar nenhum. Então ele é um rio arreico, que não deságua, tá? Exorreico, deságua em oceanos abertos. Endorreico, deságua em mares fechados. Não é o caso da questão aqui. E rio arreico é o rio que não deságua, porque está no seu período de seca. Então é saber, galera, nada a ver, né? Porque não é endorreico. A C, além de haver nesse sistema deltaico, ou seja, nesse delta, tá? Uma característica detrítica fina. Professor, de novo, ó, o que é detrito? Detrito é sedimento, tá? Sedimento. De sedimentos finos, beleza, galera, tem um monte de sedimento, tem sedimento fino, sedimento grosso, tem tudo aí, tá? Que praticamente excede a capacidade do rio de transportar o material erodido e carregado. O que ele está falando? Que tem tanto sedimento nesse rio, que esse rio não vai conseguir carregar todos esses sedimentos.
Então, ele vai começar a depositar sedimentos na foz. Ele vai começar a ter uma deposição de sedimentos. É óbvio, está acontecendo isso, galera. Olha o tanto de sedimento que tem na foz do rio. Ou seja, está excedendo a capacidade do rio de transportar esses sedimentos. Beleza? A modificação verificada foi ampliada pela ocupação antrópica, pela ocupação humana, influenciando o regime deposicional. Esse período, de 79 aos anos 2000, é o período em que a China abriu a sua economia, atraiu indústrias estrangeiras, transnacionais, zonas econômicas exclusivas. O Deng Xiaoping fez a China crescer mais de 10% ao ano. Mais de 10% ao ano. Então, óbvio que se você retira a cobertura vegetal para colocar indústria, para colocar urbanização, etc., isso afeta o processo de erosão. Isso vai fazer com que esse rio tenha ainda mais sedimentos, depositando ainda mais sedimentos nessa foz. Ou seja, galera, com toda certeza, a alternativa C é a mais bonitinha, tá? Na D, ele fala que isso é resultado de mudanças climáticas. Galera, de verdade, pode até ser que a mudança climática tenha interferido um pouquinho no processo. Mas o que efetivamente aconteceu foi a mudança no regime antrópico mesmo, tá? Na industrialização, na urbanização. A alternativa C é a melhor. Tudo bem, galera? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Conseguiram fazer essas questões de boa? São questões que não são simples, tá? Principalmente a questão 1 e a questão 3. A questão 2 acho que é até um pouco mais tranquila. Mas a questão 1 e a questão 3 são questões que não são simples. Principalmente porque eu considero que hidrografia, dos temas de geografia física, é um dos mais difíceis. Justamente pela dificuldade que a gente tem desses temas, né? Desses conceitos aí científicos que geram um pouquinho de confusão na nossa cabeça. Beleza? Então tá, pessoal. Um beijo, abraço e tchau para vocês. Um bom final de semana. E é isso aí. Tchau, tchau, gente. Falou, gente. Tchau, tchau.